Sejam bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês. Tem momentos na nossa vida que a gente dá vontade de tirar uma habilitação, né? Tirar uma habilitação. Deixa eu me capacitar para essas lições da vida. Já falei disso antes. A diferença entre a escola e a vida é que na escola você tem lições para depois fazer a prova. Na vida você faz a prova para tirar as lições. E nem sempre a gente se sente capacitado para tirar as lições. Tem um podcast que eu fiz falando sobre isso, o quanto que a gente precisaria ter uma habilitação para nos capacitar. E essa habilitação, ela existe. Para mim, é o caminho do autoconhecimento. Porque a vida ela é cheia de altos e baixos, não é verdade? Às vezes a gente experimenta uma certa angústia porque as coisas não estão saindo como a gente gostaria. E aí a gente respira e fala, peraí, qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Em que eu estou acreditando que a coisa não está fluindo? Qual o aprendizado que eu preciso ter para poder fazer isso deslanchar? Ou, quem sabe, até ter um senso de direção, porque às vezes a gente pode estar na direção errada, né? Dá uma olhadinha para a sua vida agora. Tem áreas na sua vida que você gostaria de se capacitar, ter uma habilitação? A gente estuda 4, 5 anos, né, para ser um engenheiro, uns 6 anos para ser médico, 4 anos para você ser um pedagogo, uma pedagoga, uma educadora. A gente estuda para ser advogado, a gente estuda para tanta coisa, mas às vezes a gente não estuda, e não estuda para poder dar conta da nossa vida, para a gente poder gerenciar o nosso mundo interno. A gente não tem habilitação. E eu descobri um caminho que me habilita, que me ajuda, que é o autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento eu conheci a PNL, Programação Neurolinguística, onde eu entendi que se eu aprender a lidar com a minha mente, eu aprendo a lidar com a minha vida. Porque tudo passa primeiramente pela mente. Então, quando a gente dá essa pausa, como nós estamos dando aqui, quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Essa pausa para mim é muito importante. Às vezes eu sento aqui, não sei nem qual o assunto que vai vir, mas eu peço a Deus que o assunto que venha seja útil para alguém. Então, quando eu estou aqui com você, eu fico passando essa jornada da minha vida. E eu fico refletindo onde eu estou precisando me habilitar, me capacitar, desenvolver habilidade para isso fluir melhor. Porque, como a gente aprende na PNL, tem padrões que se repetem na nossa vida. Volta e meia a gente está vendo a mesma cena. Parece que muda o personagem, mas a cena é a mesma. Acontece com você? Você está repetindo padrões. Por quê? Porque nós temos algumas programações que determinam o nosso jeito de pensar, sentir e agir. Só que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e se eu não paro para me capacitar, pode ser que eu fique patinando na vida assim. De repente você tem um relacionamento que precisa ir para o próximo nível, e aquilo está te desgastando, e você está cheio de crítica e julgamento com essa pessoa. E aí eu preciso parar
olhar para essa prova e me perguntar o que esse filho de Deus, essa filha de Deus, está aqui para me ensinar sobre mim mesma. E uma coisa que eu fiz um podcast que deve sair amanhã não, depois de amanhã, que hoje saiu, né? Hoje a gente falou de crenças de não merecimento. Então, se eu tenho uma crença de não merecimento, e às vezes a gente não se sente habilitado para receber, para pertencer, a gente não se dá permissão. E essa crença, às vezes, ela foi instalada lá na tenra idade a partir de algum evento. Às vezes uma coisa que parece simples, mas para uma criança tudo é muito intenso, tudo é muito forte. O meu pai, no Natal, deu uma bicicleta para o meu irmão e deu uma bolinha para mim, muito baratinha. Meu pai gosta mais do meu irmão. Gente, para tirar essa crença não é tão simples. Porque a partir daquele momento isso aconteceu lá em casa, não. Eu posso começar a acreditar que, nossa, eu não sou merecedora. O meu pai pagou escola particular para o meu irmão, escola cara. E me colocou na escola pública. Então, não é sobre a escola pública inclusive é muito boa, mas sobre o nosso padrão de comparar. E aí eu começo a acreditar que eu não mereço, que eu não sou tão boa, a vida não vai fluir. Só que ao invés de eu parar, peraí, tem alguma coisa errada. Por exemplo, na área financeira, estou sempre devendo, eu não sei acreditar em mim, não sei valorizar meu trabalho, da onde que isso vem? Então eu paro para me capacitar. Como é que se capacita nessa área? Trabalho de autoconhecimento. Deixa eu identificar essas crenças que estão instaladas aqui, essas urucubacas, que impedem minha vida de fluir. Mesmo eu tendo um potencial, olha para sua vida, há quanto tempo, na idade que você está, talvez o problema é o mesmo. Só que o problema nunca é o problema. Se eu estou experimentando alguma coisa e isso aqui está visível, está acima do iceberg, eu tenho que procurar descobrir qual é o núcleo, qual é a raiz, que crença tem aqui que está criando essa experiência. E aí nesse mantra que estava cantando aqui, eu confio, eu entrego, eu aceito e agradeço. Repita comigo, escreva aí. Eu confio, eu entrego, eu aceito, eu agradeço. Quando a gente fala eu confio, é interessante a gente entender que tem uma parte que é nossa, mas tem uma parte que é do Pai. Nós somos seres humanos, emocionais e espirituais. A parte espiritual, ela precisa ter uma brecha para agir através de nós. Eu confio que eu vou achar um caminho. Eu confio que eu mereço ter clareza qual a direção que eu vou dar na minha vida. Eu confio nesse Deus que habita em mim, de achar o meu melhor caminho, de ter a sabedoria para tomar as melhores decisões. Então não é um eu confio em eu humano, não é eu confio em mim, essa mim que está aqui, às vezes cheia de insegurança, mas eu confio em algo que está na minha alma, que vai além de mim. Experimenta falar esse mantra. Eu confio. Eu confio. Confiar na minha capacidade, confiar na minha competência, confiar que existe um ser superior, confiar nas leis do universo, confiar
Quando você confia, você não fica o tempo todo cobrando, investigando. Se eu confio no meu gerente, se eu deposito um dinheiro lá, eu não fico todo dia, será que o dinheiro está lá? Eu simplesmente confio. E eu entrego. O entregar não significa eu cruzo os braços, não faço mais nada. O entregar é deixar que uma força maior haja através de mim, haja na minha vida. Eu entrego aquilo que eu não consigo mudar. Eu estou vivendo um pouco essa experiência. Vendo o sofrimento da minha mamãe. E o que eu posso fazer? Fácil não é, você sabe, né? A gente é uma pessoa tão proativa, eu quero ir lá, eu quero resolver, mas tem coisa que não dá para você resolver. E às vezes a gente começa a experimentar uma certa angústia. E como diz a Fernanda Montenegro, só não tem angústia quem tem Alzheimer. Ou seja, angústia faz parte da vida. Então tem coisas que eu só tenho que entregar. Às vezes dói, não dói? Se você tem uma pessoa que você ama muito e você vê essa pessoa sofrendo, a gente meio que sofre junto, né? Mas quando você olha para isso com outro olhar, talvez essa pessoa esteja aqui para me mostrar algo para eu melhorar em mim. Tirar o ego do caminho, ser mais humilde, procurar valorizar mais a vida, porque esse tempo aqui é rápido. O que na sua vida você sente que precisa entregar? É tão bacana, tem uns exercícios bem legais quando você vai dormir, ao invés de ficar matutando, ruminando o problema, você respirar. Eu fiz isso essa noite. E entregar. Pai, preciso dormir e descansar. Resolve isso aí pra mim, pai. Me dá uma solução amanhã de manhã. E aí quando você vai dormir e aquela preocupação vem, você só fala, já entreguei. Isso significa eu entregar para a mente superior cuidar. Nunca durma com foco no problema. Experimente, na hora de dormir, visualizar e colocar o foco na solução. Aí você coloca a sua mente para trabalhar a seu favor, porque quando você dorme, o seu corpo relaxa, mas a sua mente inconsciente continua acordada. Por isso que é comum, às vezes, a pessoa adquirir um estresse muito grande porque dorme na frente da televisão, escutando notícia ruim, ou aquele filme que tem sons assim de agressividade, e a pessoa não descansa. Mas é muito legal quando eu me permito relaxar e dar um comando para minha mente trabalhar para mim. E como é que a gente faz para se habilitar? A gente mergulha mais dentro da gente e encontra a nossa fé, a nossa força. E é quase um exercício diário, né? Eu confio, eu entrego. Experimente falar isso para alguma situação que está menos fácil. Eu confio, eu entrego, eu aceito e agradeço. Aceitar. Aceitar aquilo que eu não posso mudar. Aceitar que tem coisas que eu não tenho como controlar. E é em vão eu adoecer junto com o outro porque eu não tenho como ajudá-lo mais a sair daquela dor. Eu me lembro do Steve Jobs, que ele falava, é um discurso dele,
que ele falava assim: você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode contratar uma pessoa para te levar, para te buscar para os lugares, você pode comprar um avião, você pode comprar muita coisa, mas você não pode pagar alguém para ficar no leito, na cama, nos seus últimos dias de vida, passando por uma experiência que é sua. E não dá mesmo, né? Não sei se você já pensou, mas às vezes eu ficava assim: ai, mamãe tá tanto tempo acamada. Se a gente fizesse um revezamento, cada filho ficasse lá um pouquinho para ela na cama, para aliviar a dor dela. Mas a dor talvez não seja dela. A dor é a nossa, porque os sentimentos acontecem aqui dentro. Não é verdade? Então eu entrego, eu confio, eu aceito. Aceitar não é fácil. Porque o aceitar é tudo bem sentir isso, tudo bem sentir essa angústia, tudo bem sentir esse desejo de mudar algo sabendo que eu não vou mudar, tudo bem sentir essa impotência, mas às vezes o nosso ego, sei lá, o nosso desejo de transformar as coisas incomoda. Então, se eu não posso mudar a situação externa, só tem uma coisa que eu posso mudar: a forma de olhar para isso. E às vezes eu fico: meu Deus, me dá uma lente aí. A minha lente não está suficiente para conseguir enxergar. Me empresta uma lente, me habilita, me capacita. Eu entrego. Eu confio, eu entrego, eu aceito e agradeço. Agradecer aquilo que eu não consigo mudar. E a gente também pode deixar um pouquinho essa dor nesse lado da vida e olhar: realmente tem muita coisa para agradecer. Se eu consigo mudar o meu foco, tem muita coisa que eu posso agradecer. Esse sábado a gente subiu as montanhas, fomos visitar um casal de amigos em Domingos Martins. E a minha netinha foi junto. E a gente ia subindo, contornando a montanha e subindo, contornando a montanha e subindo. Então quando a gente estava lá embaixo, ela avistou uma casa amarela e ela falava: ai, vovó, que casa grande e bonita. Ah, vovó, que árvore bonita e florida. E à medida que a gente ia subindo, lá de cima, ela viu a casa novamente. Ai, vovó, a casa é muito pequenininha. A árvore ficou muito pequenininha, parece um buquê de flores, de tão pequenininha. Na nossa vida também nós precisamos subir o nosso nível de consciência para olhar para o problema e achar ele menor do que ele é. Porque todo problema tem a medida que a nossa mente dá. Então, quando a gente eleva o nível de consciência, na PNL isso se chama mudança de posição perceptiva, muda a sua forma de perceber. A gente fica lá no colo de Deus, mais perto dele, a gente pode olhar para a nossa vida: são apenas experiências, lições para a gente crescer e desenvolver. Então é assim que a gente se capacita, é absorvendo aquela matéria, aquele conteúdo, e na hora de digerir, a gente fazer uma interpretação que não nos machuque tanto. Esse é o objetivo também dessa live, a gente acordar, a gente dá cor para a vida, porque tem áreas da nossa vida que está sem cor, né? E também nem por isso é ruim, mas dependendo do óculos que a gente coloca, a gente pode ver isso mais colorido.
A minha pergunta é: o que você tem feito para se habilitar? Para não ficar naquele nível, sofrendo junto em algumas situações. O que eu posso aprender com isso? E aí tem uma frase que eu também fiz um podcast sobre isso, tenha pressa em ter calma. Repita comigo: eu tenho pressa em ter calma. Às vezes nós queremos que tudo aconteça no nosso ritmo. Às vezes o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Eu confio, eu entrego, eu aceito e agradeço. Pensa nisso. Isso vai acalmando a gente. O apressado come cru. O que significa isso? Às vezes, por causa da minha pressa, eu não consigo digerir as coisas. Calma, calma. Viva o dia de hoje com calma. Fala essa palavra calma. A palavra calma, calma. Calma. Respira. Visualiza o que você quer. Imagina Deus abençoando isso que você quer. Quanto mais eu dou vida para aquilo que eu desejo, na PNL a gente chama de estado desejado, mais a minha confiança e meu sentimento de merecimento aumenta. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Olhe para a sua vida, saiba que tem áreas da sua vida que vai trazer alguma angústia. O que é angústia? Angústia é meio que morrer na praia, sabe? Você vai, chega uma hora que você fala: não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Então eu posso dar espaço para essa angústia, reconhecer, aceitar, respeitar esse sentimento e posso falar: não sei o que fazer ainda. Mas tem um Deus dentro de mim. Ele vai reacender a luz da minha consciência, vai clarear o meu caminho. E não deixar a angústia fazer ninho no nosso coração. Ela vem nos visitar. Assim como a tristeza, a raiva, o medo, a alegria, somos seres emocionais. E a outra pergunta é: quem eu devo ser para dar conta disso? Que habilidades eu preciso desenvolver? E buscar ajuda. Quando a gente mergulha num processo para nos autoconhecer, a gente descobre tanta riqueza aqui dentro. Sabe aquele pressuposto da PNL? Nós já temos tudo o que nós precisamos para lidar com qualquer situação na vida. E para ser feliz. E felicidade não significa ausência de problema. Felicidade é um bem-estar interno. Fala essa frase comigo. Põe sua mãozinha aqui, respira comigo. Olha para a situação da sua vida que não tá fácil para você. Não tá fácil de digerir. E fala: tudo bem sentir isso. Tudo bem sentir isso. Tudo bem sentir isso. Eu confio, eu entrego, eu aceito, eu agradeço. Tudo bem sentir isso. Eu confio, eu entrego, eu aceito, eu agradeço. E começa a sentir essas palavras. É desse jeito que a gente muda o nível de consciência. O que é diferente disso? Vou ter que dar um jeito nisso a qualquer custo. Tem coisa que dar jeito significa não dar jeito. Não agora. Não assim. Não forçando a barra.
Uma coisa que eu gosto de falar comigo mesmo é: eu tô me dando forças ou tô me forçando? Você se dá forças ou você se força? Quando eu falo eu me dar força, eu estar do meu lado, eu me acolher, eu ter autocompaixão, eu ter esse autocuidado que vai muito além, né, de dar uma melhoradinha na pele, não. Algo mais espiritual. E ao invés de você ficar assim, ruminando, remoendo, falando a mesma coisa, nesse nível de consciência baixo, eleve o seu olhar. Olha, vai lá em cima, bem no alto, e olhe para aquela situação. Peça a lente de Deus para você olhar. Eu gosto muito das frases do 100, um curso em milagres. Eu vejo com os olhos de Deus, eu enxergo com os olhos de Deus, eu respiro com os pulmões de Deus, eu sinto com o coração de Deus. Se você repete isso como um mantra, chega um momento que parece que eu vou dando espaço para esse Deus que habita em mim. Então vamos assumir a real. Qual que é a real? Eu sou um ser humano, mas também sou um ser espiritual. O humano vem, bagunça tudo, o espiritual vem arrumando a bagunça que a gente faz. Principalmente na nossa mente, né? A gente duvida da nossa capacidade, a gente acha que vai dar errado, a gente nutre o medo. Mas aí tem espaço para esse eu maior tomar conta. A Rio escreveu aqui, que eu estava comentando, como não é fácil a gente ver uma pessoa que a gente ama muito, acamada, né? Então eu estava falando da minha mamãe, que dói em mim saber que hoje o corpo dela está se ferindo de tanto ficar na cama, assim, sabe? Uma pessoa tão doce, tão amorosa. E a Rio aqui falando, o sofrimento que eu vejo em meu, ele está falando do irmão dela, em plena consciência, e também da sua esposa. Eu não consigo aceitar. É uma alma presa dentro de um corpo. Creio que é o nosso amor que deseja que isso se resolva, que seu sofrimento acabe, já que não tem solução. Rio, eu entendo profundamente o que você está dizendo. Eu entendo. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele nos deu a vida, Ele que sabe, né? Mas eu concordo, dói muito na gente, porque somos humanos também. E uma coisa que eu percebi, Rio, se é que isso pode contribuir, quando a gente está próximo a essa pessoa que a gente ama, que a gente sabe tem uma alma nesse corpo, apesar de não se comunicar mais, tem uma alma ali. Quando a gente leva essa aflição para ficar com essa pessoa, quando a gente não deixa o amor fluir, o outro sofre mais. Por quê? Imagina o quanto é duro para o seu irmão estar numa situação que ele não consegue mudar e sabendo que você está sofrendo com isso. Imagina o quanto deve ser duro para a mamãe ver os filhos dela, que ela tanto ama, ali do lado, sofrendo por causa dela. Ela que fazia de tudo para evitar que a gente sofresse, né? Então vamos subir a montanha, Rio. Vamos adotar um olhar espiritual, vamos aprender a lição, vamos nos capacitar na nossa fé, nas orações, e usando, né, você que já investiu, já se capacitou tanto com as ferramentas da PNL, usando mudar os níveis de consciência, como a gente aprende nos níveis neurológicos. Deixa eu olhar tudo agora com um olhar mais espiritual. Qual é o propósito de tudo isso? E é isso que eu deixo para vocês hoje, meus amores.
Me deixa saber se fez sentido. De 0 a 5, quanto que valeu essa pausa nossa? E a mensagem que eu deixo é essa. Leve esse mantra para o dia de hoje. Procure falar sentindo isso. Eu confio, eu entrego, eu aceito, eu agradeço. E a partir do momento que você vai falando e sentindo, você vai confortando também a sua alma. Ai, Luiz, eu não consigo falar que eu aceito isso. Então você pode falar, eu quero confiar, eu quero entregar, eu quero aceitar. Eu quero agradecer. Eu quero. Daqui a pouco você manda o comando e as coisas vão ficando melhor. Para quem já fez o curso de PNL, tem um convite muito especial. Anote na sua agenda. Dia 5 de abril a gente vai ter um encontro indespiano aqui no Indesp. Muito bacana. Tem várias pessoas inscritas e a nossa intenção é reavivar a chama da programação neurolinguística, essa ferramenta que transforma a nossa vida. Nós vamos ter música, coquetel, vai ser um encontro maravilhoso. Para você que já fez o curso, o convite é esse. Para você que ainda não fez e mora por aqui, nesse final de semana, sexta-feira à noite, sábado e domingo, nós teremos o PNL Essencial, os 5 primeiros módulos da formação. Melhorar a comunicação, relacionamento, gestão das emoções, aprender a ter foco, tirar a poeira dos sonhos, clarear o nosso propósito de vida. É rico demais, um final de semana de muita transformação, ou a pessoa pode também já se inscrever no Practitioner, uma formação completa. Amores, a gente não tem feito muito curso presencial, não mesmo. Então, se for do seu desejo, fazer mudança e vir para esse lugar maravilhoso aqui, manda uma mensagem para mim que eu tô aqui para te apoiar. Luiz, eu moro longe, não tem como ir. Venha para a comunidade do Clube Indesp, onde você tem um valor simbólico de menos de R$100 por mês e toda semana você vai estar comigo ou com um profissional muito experiente. Durante o ano inteiro você tem aula, imagina. E a nossa Masterclass vai ser amanhã. Nós vamos organizar o sistema familiar, vamos fazer uma constelação familiar. Amores, isso e muito mais, porque a minha intenção hoje é contribuir. O que o fato de eu existir faz diferença no universo? Essa é a pergunta que eu me faço, e por isso que eu faço essa entrega. Através do podcast, através do YouTube, através do Indesp, através do Clube Indesp, através do curso para crianças e adolescentes. Por quê? Porque eu tenho muito mais tempo vivido que para viver. Um dia eu vou embora, quem sabe essa live vai ficar salva aí para você refletir. E cada minuto que eu escolho não me capacitar, não me habilitar, não aprender sobre viver, sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre espiritualidade, sobre como eu posso transitar com mais facilidade nos relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, não são só as pessoas, mas tudo aquilo que Deus coloca no palco da minha vida. Existe um caminho. Eu estou aqui para te apoiar. Há 3 décadas nós estamos nesse caminho. Provavelmente não é por acaso que a gente está conversando aqui. Minha gratidão, meus amores. Coloca o número aí de 0 a 5, quanto que valeu o nosso bate-papo. Estou aberta aqui para receber vocês, seja qual for o caminho que você escolher. Um beijo carinhoso. Que Deus abençoe o dia de vocês. E repita comigo. Eu confio, eu entrego, eu aceito, eu agradeço.